Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nosso meio. Estamos mais uma vez aqui com uma oportunidade de trazer uma breve reflexão para a vida dos irmãos, para a edificação de nossa igreja. Neste momento nós iremos meditar no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, o verso 1. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma vez uma oportunidade de meditarmos um pouco em Tua Santa Palavra. O que te pedimos é que a ação do Teu Santo Espírito seja com as nossas vidas, seja com a edificação da Tua igreja e nos ajude, ó Pai, a entender qual é a Tua boa vontade. Perdoa os nossos pecados, nos dá sabedoria e entendimento, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a igreja primitiva era uma igreja que avançou e crescia a todo instante. A mensagem em que os apóstolos pregavam tinha uma conotação de milhares de pessoas, ao ouvi-la, se converter, né? Deus tocava no coração daquelas pessoas e uma quantidade grande de pessoas se convertia. Tanto é que quando Lucas faz esse registro, né, trazendo a história da igreja, ele começa a colocar pontos de milhares de pessoas se convertendo, e a ênfase dele era e os dias iam se passando e a igreja ia crescendo e a palavra de Deus estava sendo proclamada. Então, a questão é que o que é que a igreja primitiva fez para que o seu ministério tivesse um avanço como esse? Como é que nós devemos aprender com esses irmãos? Quais são os pontos que eles tomaram para a igreja começar a avançar? Veja, a época em que eles viviam era uma época de perseguição. Era uma época em que o evangelho era perseguido por todas as áreas. E veja, hoje nós vivemos num país onde nós temos a liberdade de pregar esse evangelho. Por que a minha igreja, a começar de nós, porque a minha igreja não tem um avanço em crescimento? Nós precisamos saber que a quantidade de pessoas não mede a espiritualidade de uma igreja, mas faz parte do processo como igreja do Senhor Jesus aqui nesta terra. Porque se não fosse assim, Lucas não teria registrado o crescimento da igreja, a quantidade de pessoas que se convertiam ao ouvir a palavra do nosso Deus. O que é que nós aprendemos com esses nossos irmãos? Esse verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A primeira ênfase que eu quero dar sobre a questão da ação desses nossos irmãos, nesses primeiros momentos da formação da igreja, é a obediência. Eles tinham a preocupação de obedecer a palavra de Deus. Se a gente for lá em João, capítulo 14, verso 16, a palavra de Deus nos diz assim: e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. O Senhor Jesus, ao ensinar e ao chegar em suas horas finais, ele alerta e fala para os irmãos que ele mandaria um outro Consolador. Ele mandaria aquele que faria a sua obra aqui nesta terra. No capítulo 1 de Atos, do verso 4 ao verso 5, a palavra de Deus nos diz: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E o que é que nós enxergamos nesse verso 1? E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqueles que ouviram a palavra estavam todos reunidos esperando a promessa que o Senhor Jesus fez e falou para eles. E aí nós enxergamos que a nossa vida como cristão precisa ser baseado, nessa ideia: obedecer a palavra de Deus. Precisamos ser obedientes a essa palavra. E a igreja estava aqui esperando pelo Espírito. Imaginemos que eles não quisessem obedecer e não estivessem neste momento esperando essa promessa. Talvez eles não, se assim o acontecesse, eles não fariam esta obra como foi iniciada nesta igreja. Então, nesse momento, nós precisamos entender que o sucesso daquela igreja, primeiramente, foi uma ação de Deus, mas também aqueles irmãos tinham a preocupação de obedecer a palavra de Deus. Eles estavam todos reunidos num só lugar. O Senhor Jesus ordenou, o Senhor Jesus prescreveu e eles obedeceram. Então, dentre a questão da nossa igreja hoje, agir como aquela igreja primitiva agiu, nós temos esse primeiro pilar: a obediência à palavra. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer ação, precisamos ser obedientes e esperar as promessas de Deus para com as nossas vidas. A questão é que às vezes nós oramos sem uma fé de esperar a resposta de Deus. E precisamos, meus irmãos, orar com fé, acreditando que Deus ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas em nossas vidas. Estamos pós-Calvário, mas vai chegar um momento em que iremos estar perto do nosso Pai. E até aquele momento precisamos ser obedientes à sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre, que Deus nos dê sabedoria e entendimento para estas ações. Em nome de Cristo. Amém.